Carregando. Agora foi. Bom, boa tarde a todos, então. Mais uma vez, agradecer o convite da Érica para falar um pouquinho, né, dar algumas pequenas contribuições nesse curso que a Érica idealizou sobre a personagem na literatura italiana dos séculos 20 e 21. Na semana passada a gente falou sobre Pirandello e Svevo, que, enfim, é como a Érica colocou bem, são os clássicos ali naquele começo do século XX, numa perspectiva até de quebra, né, do personagem romanesco que vinha desde o século XVIII na Europa, e que Pirandello e Svevo acabam trazendo uma nova perspectiva, né, baseada principalmente naquela classificação mais genérica de anti-herói, né, que são os personagens svevianos e pirandellianos. E hoje, a ideia é falar sobre a literatura da resistência, né? Eu intitulei literatura e resistência, mas, enfim, é falar sobre uma literatura que se desenvolve na Itália, e não só na Itália, né, como a gente vai ver, de uma literatura mais realista, né? Não no sentido, talvez, realista do século XIX, de oposição ao romantismo, né, como foi a literatura do século XIX, a literatura francesa, principalmente, depois reproduzida e reverberada em Portugal, pelo Eça de Queiroz, mas no sentido de uma literatura que traz uma perspectiva de objetividade, né, de uma literatura que olha, né, para a realidade, traz essa realidade através das suas vivências, através das suas narrativas, e é uma realidade, enfim, nesse caso, né, específico da Itália, já que a gente está falando do segundo pós-guerra, né, del secondo dopoguerra, de uma realidade de uma Itália que acaba de sair derrotada de um conflito mundial, né, mas paradoxalmente acaba saindo vencedora, né, do conflito mundial, uma vez que derrota, né, o nazifascismo. Então, é muito interessante como isso se constrói, como essa ligação com a história se constrói, né, como essa necessidade de trazer a realidade nas páginas dos livros, né, de trazer essa podemos até chamar de verdade, apesar do conceito de verdade ser extremamente relativo, como a gente viu semana passada, mas de trazer essa verdade através dos livros, né, e trazer um espírito. Eu acho que esse é o ponto fundamental, de trazer o espírito da Itália naquele momento, naquele período imediatamente posterior à Segunda Guerra. No primeiro momento aqui, eu vou falar sobre um contexto histórico, que eu acho que é indissociável das obras que a gente vai comentar, e eu acho que o próprio contexto histórico ele já é quase que elucidativo em relação a maneira como os romances se constroem, a maneira como se constrói o personagem, a maneira como se constrói a literatura, né? Então, esse contexto histórico ele é indissociável e a gente tem que trabalhar bastante com ele, né? Uma vez que ele é o motivador, evidentemente, dessa literatura da resistência, enfim, dessa literatura neorrealista, dessa literatura engajada, né? Literatura impegnata em italiano, que é a literatura do segundo dopoguerra, né, do segundo pós-guerra. Primeiro, a gente, né, evidentemente, tem que começar a falar da Segunda Guerra. A Segunda Guerra ela é um conflito que adquire contornos que eu acho que depois, talvez, na história, a gente precisaria se aprofundar um pouco nessas questões, mas que não é o caso agora, mas a Segunda Guerra ela é muito marcada por um conflito, né? A Segunda Guerra é um conflito de caráter político e ideológico, né? Então, diferentemente do que foi a Primeira Guerra, por exemplo, né? A Segunda Guerra é muito marcada por esse conflito de caráter político e ideológico, né? De um lado, nós temos os regimes totalitários, autoritários, né? O nazismo e o fascismo, né, principalmente, e do outro lado nós temos, né, os aliados com as ideias, que podemos até dizer liberais, por que não, né, e esse conflito político-ideológico acaba gerando, né, essa divisão já no período da guerra, né. Na verdade, é uma guerra entre o totalitarismo, né, entre o autoritarismo e a própria democracia, né, o totalitarismo, obviamente, representado pelos regimes nazista e fascista. Esse caráter, né, político-ideológico, ele acaba, e assim, a aula de hoje ela é muito importante também, porque a gente pode fazer vários paralelos com a situação que nós vivemos hoje, né, com o avanço, inclusive, de ideias autoritárias, com o avanço de
ideias que beiram, muitas vezes, em algumas realidades, né, culturais, que beiram o totalitarismo, né, ou que, em alguns momentos, até almejam esse totalitarismo. Né? Então, a gente pode fazer vários paralelos em relação a isso. Por quê? Porque num conflito de caráter político e ideológico, né, nós temos, obviamente, lados. E esses lados, eles são formados por aqueles que são colaboracionistas, né, porque entram num consenso, enfim, e que seguem uma ideia, né, que é a ideia do nazismo, que é a ideia do fascismo, que é a ideia que vai culminar nesses regimes autoritários, né, e do outro lado nós temos uma resistência a essa dominação, uma resistência a essa perspectiva. Por quê? Assim, é óbvio que a gente não vai aprofundar a questão do que é o fascismo, principalmente do que é o fascismo, porque é uma questão muito complexa, né? Mas, basicamente, só para a gente entrar nos trilhos aí, o fascismo é um regime que contou com esse colaboracionismo. Né? O fascismo ele surge como um regime, vamos dizer assim, inovador, né? Como uma espécie de ideia de ruptura. Né? Nós temos o fascismo muito ligado aos movimentos sindicais, né, na Itália, no começo, antes do fascismo se transformar num regime. Né? Curiosamente, né, a gente falou tanto do Pirandello na semana passada, né, de se filiar ao regime fascista. O Hélio Vittorini era um fascista de esquerda, né, um fascista muito ligado aos movimentos sindicais, né, que depois, obviamente, né, principalmente a partir da Guerra Civil Espanhola, ele se desfilia do fascismo e vai entrar nas fileiras do Partido Comunista, enfim, entrar nas fileiras do comunismo. Mas eu tenho esse ambiente de consenso em relação ao fascismo, esse ambiente de colaboração em relação ao fascismo, e isso é uma coisa que, assim, eu penso, né, o fascismo, ele nada mais é do que uma perspectiva de pensamento único, obviamente, né? De pensamento único. Eu tenho uma espécie de ideologia, uma espécie de visão política, né? Eu tenho uma espécie de visão de mundo, se a gente for considerar de uma maneira mais ampla, e essa visão de mundo é o que rege tudo, né? Quando se fala, por exemplo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né, é obviamente nesse sentido também, né, de uma visão de mundo única, né. Eu me lembro há um tempo atrás que o ex-ministro da Educação, né, Fernando, eu respondi, o fascismo de esquerda é o fascismo ligado, né, ao sindicalismo, né, é o fascismo mais ligado à ideia de uma independência, vamos dizer assim, né, dos trabalhadores, enfim, né, o fascismo quando surge é um movimento antissistema, né, e que depois acaba sendo apoiado, né, por quem eles diziam que era o sistema, enfim, né, com o grande apoio da burguesia, inclusive liberal, dos católicos e tudo mais. Mas voltando, quando eu lembro do ex-ministro da Educação, né, o Weintraub, não sei se vocês se lembram daquela reunião ministerial que foi show na Globo, né, que foi transmitida, enfim, blá, blá, blá. E naquela reunião, o Weintraub, ele fala que não existe indígena, não existe homossexual, não existe, o que existem são brasileiros, né? E esse é o pensamento fascista, né? Porque eu sempre digo, porque quando a gente fala, eu sou muito reticente, eu acho que eu já até comentei com vocês, não sei se foi nessa aula ou foi em outro momento com os colegas mais próximos, eu sou muito reticente em usar a palavra fascismo, né, para atribuir, né, a característica de fascista a qualquer pessoa, em qualquer situação, principalmente quando as pessoas usam a palavra fascista para indicar ou para agredir até aquele que não pensa igual a ele, né? E aí vira a história do Pedrinho e o Lobo, né? Que é aquela fábula que o Pedrinho fala que o lobo tá vindo e sempre é mentira, e quando o lobo vem mesmo ninguém acredita. Hoje você vê que os próprios ultradireitistas, né, apoiadores inclusive do governo, eles brincam com a palavra fascista, né? Eles tiram sarro, né? A palavra fascista para eles virou uma sátira. E o governo Bolsonaro, ele não é, tá, na minha humilde visão, um governo fascista nos modos como a gente define o fascismo.
Mas é um governo, tá? É um governo que tem elementos dentro dele nos altos escalões que estão todos, tá, de certa forma, ligados, né, a ideias que foram difundidas no fascismo histórico, né, lá do século XX, enfim, de 1930 até 1940. O livro que a Rita indicou aqui, né, O Fascismo Eterno, do Humberto Eco, lá que ela está mostrando, realmente é muito bom, né, porque ele trata a perspectiva do fascismo como um regime que se renova, como regime não, mas como ideias que se renovam, né? O regime fascista, aquele de Mussolini, né, é um regime que ficou lá, certo? O contexto histórico é outro, as perspectivas, inclusive, de adesão àquelas ideias é outra, enfim. Mas no Fascismo Eterno do Humberto Eco, ele deixa muito claro que essas ideias, elas se renovam, essas ideias, elas são tipo gremlin, sabe? A pessoa joga água, parece que prolifera, né, de uma hora para outra. E o Emílio Gentili, por exemplo, né, o Emílio Gentili tem várias obras nas quais ele bate o pé, né, em dizer que o fascismo não existe mais. Né? Então é um grande debate, muito complexo e tal. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque nesse consenso de colaboracionismo, é exatamente aquilo que a Rita citou agora, né, de colocar o medo, é naquilo de resolver os problemas, né, em que determinadas pessoas se sentem excluídas de um determinado sistema, podemos dizer assim, e acreditam que essa sua exclusão é por causa da inclusão de outras pessoas, e mal sabem eles que somos todos excluídos. Né? Então, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que ele coloca a culpa do próprio fracasso, principalmente quando a gente fala da classe média, ela coloca a culpa do próprio fracasso, né, em políticas de Estado, né, na política tradicional, enfim, aí surge a onda do antipolítica, etc, etc. Mas não vamos ficar gastando tempo para falar de fascista, não. A gente vai falar da resistência do fascismo. Né? E essa resistência à dominação fascista é que é importante para a gente nesse contexto. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de resistência, né? Vários tipos de resistência. E garanto para vocês que a menos efetiva delas são as hashtags das redes sociais. Essas são as menos efetivas, mas é um tipo de resistência. Na época, né, no período da guerra, principalmente depois do 8 de setembro de 43, a gente tem vários momentos e vários tipos, várias perspectivas de resistência. Uma resistência que é uma resistência, podemos dizer, estratégica, né? Eu tenho luta de intelectuais contra o nazifascismo e eu tenho também a luta armada. Uma luta armada que se desenvolve não só na Itália, né? O Gesualdo apontou uma coisa importante aqui, deixa eu só abrir, né? O Gesualdo disse que é complicado usar o conceito de fascismo em qualquer contexto autoritário. Eu também acho, né? Eu também acho você usar o conceito de fascismo em qualquer contexto que seja, porque autoritarismo é uma coisa, totalitarismo é outra coisa, fascismo é uma coisa diferente, enfim, né? Na década de 70, na Itália, tudo se tornava fascista, que é o que acontece hoje aqui, né, Gesualdo? É o que acontece aqui. Qualquer coisa, né, tem essa pecha, né? Coloca-se esse nome, né? No pensamento dos movimentos de esquerda sem se preocupar com o fenômeno histórico. É exatamente isso. É uma espécie de... O Emílio Gentili vai falar isso, né? Que a história que se repete de uma outra forma, que isso não existe, né? Pasolini alimentou também o uso do conceito falando de novo fascismo da sociedade neocapitalista, mais profundo e antropologicamente eficaz em voltar à sociedade. E aí entra os conceitos, né, Gesualdo? Tem o conceito, por exemplo, de neofascismo, né? Tem um conceito que eu gosto muito, que é o de protofascismo, né, que é uma espécie de construção de um regime autoritário, né, com as ideias que são ideias compatíveis com o fascismo histórico, mas efetivamente que a gente não pode moldar como fascista e nomear como fascista pura e simplesmente. Né. E aí, dentro desse contexto, né, desse conflito de caráter ideológico, que é a Segunda Guerra, nós temos uma luta armada contra o nazifascismo. Essa luta armada, ela acontece na Itália, mas ela acontece também na União Soviética, ela acontece na Iugoslávia, ela acontece na França, ela acontece na Espanha, ela acontece em outros lugares, né? E, obviamente, que a que nos interessa aqui é exatamente a luta armada na Itália, que é a luta contra um invasor violento,
depois do 8 de setembro de 43, né? E é uma tentativa de reconquista da autonomia e da independência, né? Grande parte desses resistentes ou dos partigiani são ligados a movimentos e a partidos de esquerda, né? E por isso, inclusive, até hoje, quando se fala antifascista, quase que automaticamente, né, atribui-se ao termo antifascista essa orientação ideológica de esquerda, né, o que também, né, não é bem assim. Algumas dessas resistências armadas, como é o caso da Albânia, por exemplo, e da Iugoslávia, elas acabam se transformando, né, quase que naturalmente, em regimes, né, posteriores comunistas, como é o caso, eu acho que o caso mais emblemático é dos Balcãs, né, da Iugoslávia com Tito, né, que a resistência iugoslava, ela acaba se transformando, né, numa espécie de bandeira do regime que depois iria se estabelecer com o final da Segunda Guerra, né? E esses regimes comunistas, obviamente, vão ter uma grande importância na história do século XX. Nesse trecho do Azor Rosa, que está aí para vocês, né, ele fala um pouquinho desse contexto histórico, relacionando, né, de uma forma mais específica a Itália. Contadini, operai professionisti, docenti universitari, tecnici, studenti salirono in montagna, sfidando rastrellamenti e rappresaglie talvolta atroci. Oppure si organizzarono per combattere a piccoli gruppi il nemico anche in città, dove i pericoli non erano minori. Tristi luoghi di tortura si aprirono in tutte le principali città italiane, a Roma, Firenze, a Torino, Milano. All'inizio il fenomeno fu spontaneo, ma da un certo momento in poi vi ebbero un peso crescente le forze politiche antifasciste, usciti da 20 anni di esilio e di clandestinità. Vi furono formazioni partigiane prevalentemente comuniste, le cosiddette Brigate Garibaldi, ispirate dal Partito d'Azione, quelle di Giustizia e Libertà, dal Partito Socialista, quelle che si ricambiavano al nome del martiri Giacomo Matteotti, cattolici e democristiani, la Osopo nel Friuli e la di Dio in Val d'Ossola. Alcune formazioni partigiani, denominati autonomi, e guidati in generale da ufficiali di carriera, si richiamavano al governo legittimo del Sud e perciò furono chiamati anche talvolta com qualche spregio battoliani. Então, além dessa luta armada, podemos dizer assim, independente, né, eu tinha uma luta armada, como o Azor Rosa afirma aí, de bandas partigiani, né, de bandi partigiani, que se ligavam ao governo, né, porque a Itália, nesse momento, era um país dividido entre norte e sul, né, de uma forma superficial, enfim, mas era dividido entre norte e sul, né, uma Itália dita livre, né, uma Itália podemos chamar de livre, né, sob o governo de Pietro Badoglio, e uma Itália que era a Itália da República Social Italiana, né, que era o estado fantoche dos nazistas, né. Então a Itália é invadida pelo norte, pelos alemães, e esse desejo, né, de expulsão de um invasor violento, essa luta contra o invasor violento, obviamente no norte adquire características mais conhecidas e significativas, né. A verdade é que pela primeira vez, né, na história da Itália, acredito que seja a primeira vez na história da Itália, se eu tiver errado alguém me corrija, que a Itália vê a guerra, né, efetivamente no seu território de norte a sul, né? Ou seja, a guerra está presente no território italiano nesse final da Segunda Guerra Mundial, a partir de setembro de 1943, né? De norte a sul, a Itália estava tomada, né, pela guerra. Funda-se o Comitato di Liberazione Nazionale, né, que é uma espécie de instituição sempre foi antifascista, né, que inclusive inclui é ótima, desculpa aí, que inclui, né, o Partito d'Azione, que inclui a democracia cristã, que inclui os comunistas e socialistas, os liberais, né, enfim, várias outras orientações ideológicas, né, em torno desse antifascismo, né. Então eu tenho aí, né, movimentos que se organizam efetivamente para o combate ao nazifascismo, principalmente após 1943. E entre
podemos dizer, entre a metade de 1944 até 47, nós temos a participação efetiva desses antifascistas nos gabinetes ministeriais do governo. Então, eu tenho um pensamento antifascista que tenta criar raízes, que tenta se estabelecer, né, na Itália, nesse período do final da guerra e no período pós-guerra. E o Gesualdo adiantou, mas era exatamente o que eu ia dizer. Agora, né, o antifascismo, ele é um valor, podemos assim dizer, que no momento imediatamente após a guerra teve uma força muito grande, efetivamente porque existia um inimigo comum e tal, mas o antifascismo, ele nem sempre foi compartilhado, né, como o Gesualdo diz aí, pela maioria dos italianos, né. Do ponto de vista, o Gesualdo pontuou muito bem aqui, a Itália ficou um país dividido, né, da cultura democrática e dos fundamentos republicanos, ou seja, a gente tem a luta, né, quando nós temos o final da Segunda Guerra, né, nós temos a luta contra o nazifascismo, que é uma espécie de amálgama dessas orientações antifascistas, e depois a gente não tem, eles não têm, né, a Itália não tem essa unidade, né, principalmente no significado dessa palavra antifascismo, né, e no que ela representa. Então, nesse momento, isso que é importante aqui para a gente, tá? Esse momento imediatamente posterior à Segunda Guerra, nós temos um papel extremamente relevante, tá, do antifascismo de esquerda. Nós temos um papel extremamente relevante da esquerda, sejam os comunistas, sejam os socialistas, nós temos um papel relevante dessas pessoas, né, inclusive com participação no governo institucional, ou seja, nos gabinetes ministeriais dos governos que vêm a seguir, principalmente entre 44 e 47. Né? Estima-se que em torno de 200 mil pessoas, entre homens e mulheres, participaram da resistência partidiana, da resistência antifascista. Né? E calcula-se que, ao fim, 30 mil dessas pessoas morreram, né? E quase 40 mil foram deportadas, né, por questões políticas ou então por questões raciais, como é o caso, por exemplo, do Primo Levi. Estima-se que 200 mil pessoas, Lutia, participaram da resistência, tá? 30 mil teriam morrido e 40 mil deportadas, né? Então foi mais gente deportada, que aí pode ter morrido na deportação, obviamente, né? Que aí é um número assim que talvez não tenha muito como calcular, né? Se perde, né? Mas 40 mil pessoas foram deportadas, né? Por questões políticas ou por questões raciais, né? Como é o caso a partir de 1938, principalmente por causa das leis raciais. A libertação, né, acontece no dia 25 de abril de 25 de abril de 1945, confundi aqui com a libertação de Auschwitz, mas é 25 de abril de 1945, né, e calcula-se que ali, né, a partir dali, de abril de 45, cerca de 15 mil fascistas, colaboracionistas ou simpatizantes foram mortos, né, pelos antifascistas. Né? E aí foi em decorrência de processo, ou então, né, condenações ao fuzilamento, enforcamento e tal, ou execuções sumárias. E aí que está um ponto fundamental, inclusive, para a gente refletir até no que acontece, né, de certa forma, hoje em dia. Porque o que acontece? Nós temos, né, a libertação e o pós-guerra, né, o contexto da Guerra Fria, evidentemente, né, a Conferência de Paz de Paris, que tira, né, da Itália algumas regiões, e que, eu não sei se foi o Azor Rosa, eu acho que é o Azor Rosa nesse livro, ele diz que, curiosamente, a Itália sai vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, né, do primeiro conflito mundial, mas a sensação que se tem depois do término do conflito não é de vitória, é de derrota. Né? Tem aquela expressão vitória mutilata, enfim, que vai culminar em tudo isso, na verdade. E da Segunda Guerra, né, a Itália sai derrotada, né, mas com uma sensação, em determinados aspectos, de vitória, né, de vitória sobre o nazifascismo. É obviamente que essa perspectiva de vitória, ela está muito mais intensa e muito mais presente, é muito mais consistente na mente dos antifascistas, é lógico, é óbvio. Né? Mas aí a gente tem, né, o massacre das foibe,
né, na Iugoslávia, em 1947, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Em 46, o referendo da monarquia e da república, né, em que os italianos optam pela república, a Assembleia Constituinte, as eleições gerais, que são as primeiras nas quais as mulheres podem votar, e a gente tem ali uma espécie de polarização, né, polarização essa que é sempre presente na política, talvez não só do Ocidente e do Oriente. Se a gente lembra de Dante, a gente lembra dos Guelph e Ghibellini, se a gente lembra desse período, a gente lembra da democracia cristã e do Partido Comunista, e hoje nós vivemos na pele essa polarização aí já há muito tempo, que fez o que fez com a gente aqui, com a nossa história recente. Mas, enfim, nós temos, né, nesse contexto, inclusive aqui eu separei alguns títulos para vocês, que são títulos muito interessantes a respeito, né, tanto da resistência quanto desse período, né, pós-resistência, enfim. O primeiro que eu cito aí é o Partidia, do Sergio Luzzatto, né, o Gesualdo provavelmente pode falar com mais propriedade do que eu sobre essa obra, mas é uma obra que causou muita polêmica na Itália quando foi lançada, em meados de 2013, eu acho que foi 2013 para 2014, mas eu acredito que foi 2013, em que ele narra, né, como o epicentro da obra dele, né, o fio narrativo que ele escolhe é sobre a vivência de uma banda partidiana nova, né, já ali constituída, né, em outubro de 1943, então imediatamente após o armistício de Cassibili, enfim, daquela situação, que é a banda partidiana a qual pertenceu o Primo Levi, né, em outubro de 1943, que era uma banda partidiana totalmente inexperiente, né, e que sobe as montanhas em Val d'Aosta e acaba sendo capturada, enfim, ele vai contar essa história. E ele pega muito num ponto. Que ponto é esse? Levi, evidentemente, é um escritor humanista, né, como a gente conhece, o nosso tema hoje não é o Primo Levi, mas é um escritor humanista que sempre falou sobre o ser humano e sempre pontuou as suas considerações exatamente a respeito de uma certa liberdade, a respeito de uma certa independência, né, e a respeito de uma certa humanidade, né, de maneira geral, de maneira genérica, em linhas gerais. Primo Levi sempre defendeu essa humanidade, essa justiça, né, e o Sergio Luzzatto ele vai pegar muito no ponto de que houve uma execução nessa banda partidiana de um menino de 17 anos, né, e que foi uma decisão coletiva da banda partidiana, e que Primo Levi só toca, né, de resvalo, né, só toca muito brevemente em um dos contos que ele escreve no sistema periódico, na tabela periódica, que é o conto Ouro, né, e que Primo Levi teria escondido essa história de todo mundo, né, que ele teria compactuado com uma execução sumária. A coisa é muito mais complexa do que Primo Levi esconder ou não esconder, obviamente, né, existem vários textos e vários artigos que, depois do lançamento dessa obra, acabaram se tornando referências, né, para esse assunto. O Luzzatto, nesse livro, uma coisa que ele faz que é muito importante é exatamente dar a real atmosfera dessa ideia, dessa história e do que é, né, do que foi essa luta partidiana. Uma das coisas que ele diz que ele tenta fazer é desmistificar a luta partidiana, como se fosse uma coisa messiânica. E, infelizmente, muita gente encara, né, a luta partidiana, a resistência partidiana, como esse messianismo, que de fato ela não é. Então esse livro ele serve um pouco para colocar as coisas nos eixos, apesar de eu não concordar com tudo que está ali, enfim, mas, né, é um livro interessante para se falar dessa luta partidiana. A outra obra é uma espécie de memorial da resistência italiana, Noi Partigiani, que é uma obra recente, eu acho que saiu ano passado ou ano retrasado, que são relatos, né, de pessoas que participaram ativamente da resistência, né, porque a gente sabe que as pessoas que participaram ativamente da resistência, elas estão morrendo, enfim, restam poucas, né, uma questão biológica mesmo. Então, é um documento memorialístico muito importante, muito interessante, e que é um trabalho, inclusive, que é um trabalho muito significativo dos centros de história da resistência, né, em Turim, né, a gente tem o Storetto, o Istituto per la Storia della Resistenza em Piemonte, né, que é o lugar, inclusive, onde eu trabalhei quando eu fui fazer o meu doutorado sanduíche, né, não trabalhei diretamente com o Instituto, é que o Centro Primo Levi fica lá,
e eu conheci muita gente que trabalhava exatamente com a recuperação dessa memória e com a manutenção dessa memória. Manutenção essa que está nesse terceiro livro aí, que é Lettere di Condannati à Morte della Resistenza Italiana, que é um trabalho, assim, muito legal. Quem trabalha com esse livro aí, com essa história, é o Leonardo Bianconi, da Federal de Santa Catarina. Ele trabalha com esse livro aí, inclusive em contato com o autor, porque são cartas que os condenados à morte, são as últimas cartas, as últimas cartas que esses condenados à morte escrevem, então tem todo um contexto, toda uma linguagem, enfim, e também é um livro muito interessante dessas micro-histórias, dentro dessa história mais global, que é a história da resistência, dentro dessa macro-história, que é a história da resistência. E aí, dois colegas lá do Instituto de Turim escreveram duas obras o ano passado, que são fundamentais. Um deles, inclusive, passou por maus bocados, foi ameaçado, enfim, porque ele escreveu esse livro E allora le foibe, o Eric Gobetti, ele é um especialista na história, ele é um historiador, especialista em Balcãs, na região da Iugoslávia, enfim, então ele fala muito nos trabalhos dele sobre a resistência, na Iugoslávia, fala muito sobre essa guerra contra o nazifascismo na Iugoslávia, e ele usa como título desse livro uma fala, que seria uma fala, assim, como se fosse como que eu vou dizer? Analogamente, seria mais, e o PT, sabe, que as pessoas às vezes usam aqui, seria e o PT, lá da Itália nessa época. Por quê? Porque o massacre das Foibe foi realmente um massacre, cerca de, acho que 14 ou 15 mil italianos morreram, nas Foibe, e ele vai explicar nesse livro o porquê disso. Ele vai explicar nesse livro o contexto histórico, a complexidade do momento, Basicamente, ele parte da tese de que o regime do Marechal Tito, que era um regime comunista, realmente perseguiu e matou sumariamente vários italianos. Vários italianos que eram o quê? Fascistas. Então, e fora isso, todo aquele ambiente da Iugoslávia, todo aquele ambiente dos Balcãs, via a Itália como fascista. Por quê? Porque vinha de anos de dominação fascista e de influência fascista. Então, o que ele vai explicar nesse livro é toda a complexidade do evento. Por quê? Porque a direita italiana, a ultradireita italiana, ela usa o massacre das Foibe exatamente para comparar com o fascismo. O fascismo matou, beleza, mas e as Foibe? E allora le Foibe? Ou seja, as Foibe também mataram, e quem matou foi um comunista. Então, essa tentativa de aproximar fascismo e comunismo, que é uma aberração, que muita gente tenta, ele tenta desconstruir nesse livro a partir desse evento específico. E aí, obviamente, na era das redes sociais, foi extremamente atacado, foi extremamente ameaçado, Por quê? Porque o fascismo é violento, enfim, e criou-se uma polêmica muito grande em torno do nome dele. E o livro da Chiara Colombini, que é também uma pesquisadora do Instituto da História da Resistência em Turim, pega uma fala de um líder da ultradireita, se eu não me engano é do Fratelli d'Italia, não, da Casa Pound, da Casa Pound, que ele fala assim, mas os partigiani também, anche i partigiani però, por quê? Porque ele quer atribuir, como a direita quer atribuir à resistência, à luta partidiana, quer atribuir também uma violência, que seria uma violência igual à violência fascista. Obviamente que eu acho que aqui entre nós a gente não precisa explicar que, como diria o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. E essa tentativa de aproximação é exatamente para amenizar a violência deles. Então são dois livros muito interessantes que, se eu não me engano, tem em e-book também, tá? Que são dois livros pequenos, curtinhos, muito interessantes, que falam tanto da luta partidiana quanto das Foibe, e o título da coletânea da editora é muito interessante também, Fact-Checking, La Storia, la Prova dei Fatti, seriam dois livros que fazem esse trabalho de checagem de fatos e são muito importantes dentro desse contexto. Tá? Voltando
ao nosso tema, né, dentro de toda essa atmosfera, é importante a gente citar, né, o engajamento intelectual. Por quê? Porque é toda essa atmosfera que acaba gerando, né, o engajamento da literatura no período pós-guerra. Né? Quando a guerra acaba, a Itália livre, né, e depois, num futuro não muito distante, uma Itália republicana, onde os ideais liberais, democráticos, né, acabam sobressaindo, e onde a esquerda tem uma importância muito grande, como eu disse para vocês, até com participação em gabinetes ministeriais e tudo mais. O Azor Rosa vai dizer, né, que é a cultura tomando o poder. Né? Por quê? Porque grande parte dos debates que são suscitados nesse período imediatamente pós-guerra são debates suscitados exatamente pelos escritores, exatamente pela literatura. Então surge, né, entre aspas, o papel do intelectual engajado, que é uma coisa que a gente comentou a semana passada, né? Quando a gente pega o contexto de Pirandello, de Svevo, nós não tínhamos tão profundamente estabelecidas e consistentes essas figuras do intelectual engajado, do intelectual a ser ouvido. E isso, no período pós-guerra, é muito forte. E vai protelar, vamos dizer assim, essa figura até as décadas de 70, 80. Né? Então eu tenho, no final da década de 40, década de 50, década de 60, década de 70, a figura do intelectual engajado. O intelectual que toma para si, né, uma espécie de responsabilidade. Né? O intelectual que toma para si uma espécie de responsabilidade em relação ao próprio contexto, à própria história, né, à própria sociedade, enfim. E esses intelectuais dos quais a gente vai falar hoje, além de tudo isso, são os intelectuais que falam com conhecimento de causa. Por quê? Porque participaram ativamente da luta partidiana, principalmente o Calvino. Mas eu não tenho só o Calvino, eu tenho o Beppe Fenolio, por exemplo, né? Tenho o Carlo Levi, né, que participa dessa resistência e é exilado, né, por ser antifascista, Cesare Pavese, Vasco Patrolini, né, enfim, a própria Alba de Céspedes, né, que a Érica falou na quinta passada, enfim, nós temos esses autores e nós temos esse ambiente cultural, né, Vittorini e Vasco Pratolini participaram de grupos de ação clandestina. Uma parte das obras do Vittorini foram escritas na clandestinidade, né, foram escritas durante a guerra. Né? Pavese e Carlo Levi são exilados, né? O Calvino e o Fenolio participam ativamente da luta partidiana, pegam em armas. Né? E nesse sentido, todo esse ambiente, né, essa cultura tomando poder, como o Azor Rosa diz, ele é importante. E aí eu vou ler esse trechinho com vocês, né, que é do Azor Rosa, e que eu destaco, e os grifos aí são meus. Schematizzando al massimo, si potrebbe dire che da una ricerca formalistica un po' esasperata si passa, quasi senza soluzione di continuità, a una ricerca dell'impegno, nella cultura e nella letteratura. Impegno vuol dire che l'intellettuale, lo scrittore, l'artista rinuncia alla sua egoistica autonomia, alla sua autosufficienza puramente estetica, e si schiera e lavora a favore di una causa che coinvolge classi intere di uomini. Nella sintesi giornalistica, che è posta tipograficamente in testa all'articolo Una nuova cultura di Elio Vittorini, che a gente vai falar daqui a pouco, che apre il primo numero de Il Politecnico, troviamo scritto: non più una cultura che consolida le sofferenze, ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini. Aí que tá, né? Esse é o grande mote, né, dessa literatura que vai começar a ser construída a partir da Segunda Guerra. Esse mote é o seguinte: a palavra empenho, né, quando ligada à arte, no português, eu gosto de traduzir como engajado. Né? Quando você se engaja em alguma coisa, o sentido dessa palavra quer dizer que você se empenha, né, a fazer algo para mudar, né, um determinado padrão, um determinado paradigma, enfim, né, para mudar determinada situação. E essa literatura empenhada, essa literatura engajada, né, do período pós-guerra, ela é marcada por algumas características que são, assim, fundamentais para a gente entender o que se passa a partir daí. Primeira delas, a gente tem uma literatura que não quer, como o Vittorini vai dizer nesse artigo Uma Nova Cultura, né, não quer mais uma arte que console do sofrimento. Né, não quer mais uma cultura que console
né, o indivíduo do sofrimento que ele tem, mas uma cultura que proteja o indivíduo do sofrimento, que combata esse sofrimento e que elimine esses sofrimentos. Então, veja, nós temos uma literatura engajada numa espécie, eu não gosto de usar essa palavra muito, mas é uma espécie de conscientização para uma mudança. E uma dessas conscientizações é exatamente a consciência de classe, né? O Brasil também vai tentar fazer isso. Talvez o maior deles, não o maior, mas aqueles que mais salta aos olhos é o Jorge Amado, né? O Jorge Amado, ele até idealiza essa perspectiva de conscientização, e o exemplo maior está no Capitães da Areia com o Pedro Bala, né? Se a gente perceber, é uma coisa assim que parte até de uma certa ingenuidade, porque o Pedro Bala descobre que o pai era um líder grevista, etc, etc, e no final se transforma num grande líder, né? Mas é efetivamente uma ideia, é efetivamente uma perspectiva de conscientização, de imposição, né, através da literatura, de uma consciência que revele a quem lê essa literatura qual é o lugar dessa pessoa nessa luta de classes, porque o marxismo é baseado na luta de classes, e que essa pessoa tenha consciência de classe. Então essa é uma literatura dirigida ao oprimido, dirigida ao explorado, dirigida às camadas sociais marginalizadas. Né? Isso acontece no Brasil com o, aspas, tá, neorrealismo nordestino, enfim, com o romance nordestino. Acontece, inclusive, em Drummond, né? Você pega o Sentimento do Mundo do Drummond, é exatamente uma briga com isso. É uma briga com essa literatura que seja uma literatura engajada. Né? Ele chega à conclusão de que ele não consegue, né? Que ele não consegue engajar ninguém através da sua literatura. Né? O Operário no Mar, né, é um grande exemplo do Drummond a respeito disso. Mas na Itália, veja, é uma literatura que, de certa forma, muitas vezes vai ser ligada à tradição verista, porque trata de uma classe marginalizada, né, e que, né, vai muito além da literatura verista, como a gente vai ver. É uma literatura que vai ser, muitas vezes, nomeada como neorrealista, né? Eu gosto de explicar de uma maneira bem simples esse termo neorrealismo, porque às vezes acaba escapando. Né? Literatura realista, o realismo que está nesse nome aí, né, mais uma vez, eu falei no começo, vou repetir agora, ele não tem muito a ver com o realismo francês do século XIX. Esse realismo que está aí é no sentido mais amplo da palavra, né? No sentido de que é uma literatura que preza pela objetividade e pela realidade efetiva não idealizada. Aquele realismo do século XIX, ele nasce com o intuito de se opor a uma literatura romântica idealizada, a uma literatura romântica pautada pelo sentimentalismo e pelo espiritualismo, né, em um momento que o positivismo triunfava e que o cientificismo estava na ordem do dia. Então surge uma literatura realista antirromântica, e que trata da burguesia sob um outro ponto de vista. No caso desse realismo, que está nessa palavra neorrealismo, eu diria que é o sentido, para a gente explicá-la, a gente teria que pensar no sentido mais amplo da palavra realista, não só ligado à estética literária do século XIX, mas sempre quando a gente usa a palavra realista para qualquer coisa. Né? Então, eu sou o sonhador, eu sou o realista, tem aquele que fala, né, eu não sou pessimista, eu sou o realista. Né? É exatamente essa realidade no sentido amplo. E o neo, né, vem como consequência da escola literária do século XIX, né, porque se chamasse de realismo, né, talvez gerasse uma certa confusão. Então, quando a crítica chama, né, essa literatura de neorrealista, né, a gente tem que entender que foi um termo adotado para definir uma concepção que é uma concepção essencialmente político-civil do fazer literário, da literatura como engajamento, da literatura como conscientização, né, da literatura como observação da realidade, sem nenhuma mediação mítico-lírica, né? Ou seja, observa a realidade para modificar essa realidade, através de uma conscientização baseada na força de seu conteúdo. Ou seja, era uma literatura voltada ao mundo popular, geralmente, né, na maioria das vezes, geralmente de orientação, né, marxista.
né, de orientação marxista. E o povo aí era, ao mesmo tempo, visto como objeto e o destinatário da narrativa neorrealista. O neorrealismo, aliás, ele vai ser marcado por esse pensamento marxista, por quê? Porque eu tenho, obviamente, os intelectuais de esquerda. Esses intelectuais de esquerda, e deles fazem parte tanto o Vittorini quanto o Calvino, né, são pessoas que se ligam ao Partido Comunista, né? São pessoas que se ligam ao Partido Comunista, e interessante porque na Itália, né, isso às vezes acaba passando, porque a gente fala de comunismo, a gente lembra automaticamente no marxismo, mas na Itália, o comunismo, ele é mais difundido em sua versão, se é que eu posso chamar assim, na sua versão gramsciana, né, de Gramsci. Por quê? Porque em 48, veja, esse momento imediatamente posterior à Segunda Guerra, é publicado um dos primeiros dos quadernos do cárcere do Gramsci, né, do quaderno del carcere do Gramsci. Né, e essas ideias gramscianas, elas acabam influenciando todo esse pensamento comunista, do Partido Comunista Italiano, ali na segunda metade do século XX. Alguns críticos vão dizer que na Itália não existem verdadeiros romances neorrealistas, que o neorrealismo ele se consolida e pode, assim, ser chamado e classificado somente no cinema, né? E que os romances não atingem, né, aquele teor estético que o cinema iria atingir, né? O Gesualdo pontua aqui, ó, no cinema não se perde um certo esteticismo, mas foi uma profunda reação, no contexto italiano, à Torre de Marfim dos Herméticos, né? E é exatamente essa reação que o cinema vai apresentar, porque os filmes, eles eram rodados ao ar livre, né? O Cinecittà em Roma tinha sido bombardeado, destruído, né? Então os filmes são rodados ao ar livre, né? Grande parte dos autores não profissionais, né? E eu tenho uma história contada a partir da perspectiva dos marginalizados, né? Então, nós temos aí, né, vários elementos desse neorrealismo, né? Quando a gente pega, por exemplo, o neorrealismo enquanto, vamos dizer, estética, né? Não sei se o Calvino vai dizer que a gente não pode chamar de escola, né? Enfim, mas quando a gente pega o neorrealismo como uma forma de acomunar determinadas obras, né, de trazer determinadas obras e enxergar nessas obras pontos de contato, o Azor Rosa, por exemplo, vai dizer que existe neorrealismo desde a década de 30. Né? Ele vai dizer que nos anos 30, por exemplo, a gente tem alguns arquétipos, podemos dizer assim, desse neorrealismo, né? Como, por exemplo, o Conversazione in Sicilia, do próprio Vittorini, né, de 41. Mas se a gente pensar em Carlo Levi, né, em Cristo si è fermato a Eboli, por exemplo, ou então se a gente pensar em Roma città aperta e paesà, do Rossellini, né, e aí já é no cinema, né, se a gente pensar em Ladri di Biciclette, que mais? La Romana, de Moravia, né, porque o neorrealismo ele vai se constituir, né, inclusive vai ser nomeado a partir de uma obra de Moravia, né, do Indifferente de Moravia. Mas, enfim, dentro de toda essa perspectiva, né, segundo a crítica, o que a gente tem é um neorrealismo que se concretiza e torna-se consistente, principalmente no cinema. Né? O Calvino, aqui algumas pinceladas do Calvino, né, a respeito dessa estética. Del mondo popolare nel realismo che pure non fu una scuola, legata a un definito programma, ma un insieme di voci in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, specialmente delle Italie fino allora più sconosciute della letteratura. Vuole mettere in scena personaggi e azioni fatti di guerra partigiana innanzitutto, la vita, il lavoro, le condizioni sociali nelle campagne, nella provincia, nel meridione. Vuole rappresentarne lo spirito facendone i propri linguaggi e i punti di vista. Ciò attraverso forme narrative semplici e apparentemente prive di filtri retorico-letterari, tendenti alla nuda cronaca o alla immediatezza oggettiva della diretta osservazione, nella convinzione che fossero i fatti da soli a parlare.
con tecniche e stili talvolta mutuati dal verismo ottocentesco. Un'interpretazione complessiva di questa narrativa e del significato che essa riveste è stata offerta da Calvino ne Il Midolo del Leone. Il Midolo del Leone è un artigo di Calvino, né, sobre essa literatura, que está presente no Assunto Encerrado, né, Una Pietra Sopra, que ele fala bastante sobre o neorrealismo. O que a gente tem? De um lado, o neorrealismo, vamos dizer assim, popular e engajado, mas nesse mesmo ambiente, né, nós temos uma espécie de torre de marfim, como o Gesualdo diz, né, do hermetismo, né, que podemos dizer, se me permitem usar a palavra, aristocrático, né, de um hermetismo que era, evidentemente, uma poesia para poucos, né. O que nessas aproximações de distanciamentos é interessante é você pensar que Verga também falava dos marginalizados, também trazia uma realidade não conhecida profundamente. Mas Verga, devido ao seu pensamento totalmente influenciado pelo positivismo e, por que não, pelo determinismo, apresentava um viés pessimista. E, obviamente, que a partir do momento que você tem uma literatura engajada, né, de conscientização e de perspectiva de mudança, você tem uma literatura que é otimista nesse sentido. Então, uma das marcas características da literatura neorrealista é exatamente o fato de ser apresentada a história através de um narrador que é um narrador desprendido da história, um narrador em terceira pessoa, onisciente, enfim, mas um narrador que se limita a narrar os fatos. Coisa que não acontece nas duas obras, diretamente nas duas obras que a gente traz como tema aqui, que é o Il Sentiero del Nido di Ragno, né, cuja história é narrada por um menino, e sob a perspectiva de um menino, né, e o Homem Nó, né, do Vittorini, que no meio dessa narrativa distanciada, nós temos capítulos que são todos escritos em cursivo, né, são escritos em letra à mão, né, e que trazem as reflexões do narrador, as reflexões do autor, principalmente, né, podemos dizer, as reflexões do autor sobre a história contada. Então a gente tem aí uma espécie de distanciamento dessa regra geral, mas que na verdade só enriquece esses romances, só enriquece essa perspectiva literária, principalmente em Calvino e Vittorini. Tá? Aqui uma espécie de mapa conceitual, né, do neorrealismo. Destaco para vocês aqui duas coisas, né, que são os temas, né, la guerra, la lotta partigiana, la fome, dopoguerra, la miséria, né, linguaggio semplice popolare, e quando eu destaco aqui, no meu ponto de vista, um erro, né, dos autores mais ilustres, eu tiraria o Primo Levi daqui, porque eu não considero um autor neorrealista, tá? Mas, enfim, isso aí é discussão para um outro momento. Os temas entram em polêmica com a arte, né, pura, principalmente com o hermetismo, como o Gesualdo pontuou, né? A língua é muitas vezes uma língua considerada uma linguagem não literária, porque é uma língua muitas vezes próxima do dialeto, né? Uma língua regionalizada, enfim, uma língua próxima da língua dialetal, né? E eu tenho os novos gêneros literários, né, como a crônica, o documento, a poesia coral, né, e anti-hermética. Nessa perspectiva toda, né, a gente tem aqui um trecho, que é um trecho em português, é isso mesmo, é um trecho em português, daquele artigo chamado Il Midolo del Leone, né, o miolo do leão, que o Calvino fala dessa literatura engajada, dessa literatura neorrealista, que é uma coisa que incomoda muito o Calvino, né, porque o Calvino é praticamente assim, né, de uma maneira superficial e até, né, rasa, a gente dizer que o Calvino foi praticamente obrigado a escrever dentro desse molde neorrealista, de um estilo de literatura que não é efetivamente o estilo que ele vai cultivar ao longo da carreira dele. Uma literatura pautada pela fantasia, pela fábula, né, uma literatura pautada pelo fantástico, enfim, pelo jogo combinatório, pela ciência, né, e todas as brincadeiras e jogos que o Calvino faz através da sua literatura. E os seus primeiros livros, principalmente o primeiro, né, Il Sentiero del Nido di Ragno, e depois a coletânea L'ultimo viene il corvo, né, são livros que trazem muito mais dessa autobiografia, podemos assim dizer.
E aí o Calvino vai escrever esse artigo exatamente meio que explicando, né, o porquê desse início, né, e o porquê dessa mudança, né, como se fosse uma espécie de justificativa em relação ao seu itinerário enquanto artista e enquanto escritor. Então, Calvino vai dizer assim: a narrativa italiana contemporânea nasceu, portanto, sob o signo de uma integração malograda. De um lado, o protagonista lírico-intelectual autobiográfico. Do outro, a realidade social popular ou burguesa, metropolitana ou agrícola ancestral. As tentativas de Bildungsroman, político, as histórias dos noviciados conspirativos ou partigiani, de um protagonista lírico-intelectual em contato com o proletariado, que se aglomeraram nos primeiros anos após a libertação, pareceram o caminho mais natural para testemunhar a resistência. Mas não conseguiram representar, com acentos de verdade, nem o tormento interior dos protagonistas, nem aquele épico e coletivo do povo. Então, no primeiro momento, Calvino diz que aqueles que se dedicaram a falar da resistência e a testemunhar a resistência não conseguiram representar nem o tormento interior dos protagonistas, nem o tormento épico, vamos dizer assim, coletivo do povo. E aí, num outro trecho, ele diz: é preciso, porém, observar que nem toda essa narrativa que aposta na representação objetiva do mundo popular e na linguagem alimentada por contribuições dialetais deve ser inscrita na poética da ignorância feliz. Né? Então, veja o que ele diz aqui, né? Uma narrativa que aposta na representação objetiva do mundo popular. Representação objetiva do mundo popular, eu diria até mais curto, né? Representação objetiva do mundo não é a praia do Calvino. Né? Pois outra poética atua com os mesmos instrumentos, e é a da esperteza refinada, que aposta na utilização pura do material linguístico plebeu, no pastiche estilístico e de jargão, no revigoramento, por meio de um vocabulário denso e carregado dos meios de expressão extenuados. Talvez essas duas poéticas não sejam tão opostas como parecem. Né? E aí ele acha o seu caminho. Ambas pressupõem uma sensibilidade cultivada, um gosto, antes um agrado pelo primitivo, seja no escritor, com sua esperteza refinada, seja no leitor, com a ignorância feliz. Corre nos tênues textos exemplares, da primeira ou da segunda, uma espécie de jogo de piscadelas recíprocas, de enganos tramados pelo escritor refinado às costas do leitor ingênuo, apresentando-lhe uma obra que parece rudimentar, mas não é, ou pelo leitor refinado às costas do escritor rudimentar, apreciando nele alguma coisa que ele não sabia estar expressando. Perpetra-se, portanto, nessas ambíguas operações criativas e críticas, a antítese entre os dois termos, consciência intelectual e mundo popular. E aqui, mais do que nunca, a consciência intelectual se curva ao mundo popular como a qualquer coisa contraposta e estranha, precisamente ao aceitá-lo como um aspecto sugestivo, ao contentar-se com suas tintas ásperas e vivazes e ao buscar ali finezas ocultas. O que Calvino nos traz a partir dessas pequenas reflexões, né, é algo que a gente vai encontrar nessa tentativa, né, que é uma tentativa tensa de um intelectual engajado, que não pertence àquele ambiente social, de tentar representá-lo de dentro, coisa que ele jamais vai conseguir. Então existe aí uma tensão. Seria mais ou menos a mesma coisa, e eu considero esse romance um romance nesses moldes neorrealistas, esse romance brasileiro é um romance neorrealista mesmo, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Porque nele também existe essa tensão. Existe a tensão de um narrador, né, onisciente, que dá voz a quem não tem voz. E esse é o grande intuito, né, segundo aquilo que eu enxergo, né, de uma literatura engajada, né, é exatamente esse o intuito dessa literatura, dar voz a quem não tem voz. Só que no caso do Graciliano Ramos, a perspectiva é extremamente pessimista, né, porque ele mostra que circularmente, né, aquela pessoa, aquela personagem, enfim, aquele indivíduo não vai sair daquela situação nunca, jamais. Né? E essa ideia de circularidade, essa ideia de não poder sair da situação, é uma ideia que não faz tanto parte do neorrealismo italiano, que muitas vezes vai apresentar uma perspectiva mais otimista.
né? Mas é, de fato, a ideia de dar voz a quem não tem voz, mas isso gera uma tensão. Uma tensão exatamente porque a gente está falando de duas pessoas que pertencem a mundos diferentes. Não é? Então, quando se consegue isso, efetivamente se chega, né, a um objetivo, né, se conclui esse objetivo. O Vittorini, né, Vittorini e Calvino, obviamente, são filiados ao Partido Comunista, né? O Vittorini vai ficar afiliado até 1947, se eu não me engano, que é quando acontece a polêmica Vittorini e Togliatti, da qual a gente vai falar daqui a pouco, e o Calvino até 1957, né, logo após a Revolução Húngara, né, e os desmandos, podemos dizer assim, desmandos não, né, mas as intromissões de Stalin da União Soviética na Hungria, né, que, enfim, né, traz muitas controvérsias dentro do Partido Comunista, né, o Calvino vai se desfiliar do Partido Comunista em 1957. Mas são dois escritores que, evidentemente, têm, né, essa orientação de esquerda, filiados ao Partido Comunista e colaboradores do Partido Comunista, né? Como eu disse antes, o Vittorini sempre foi um esquerdista, sempre, mesmo na sua filiação ao fascismo, era um fascista de esquerda, anticapitalista, tá, revolucionário, ligado ao sindicalismo, né, esse fascismo de origem sindical. É um autor que vai contribuir com a Einaudi, assim como o Calvino, vai se transformar numa figura central na editora Einaudi. A editora Einaudi se constitui a partir com uma força enorme a partir do final da Segunda Guerra, como um ambiente liberal e antifascista, né? Então vai reunir ali muitos escritores dessa orientação liberal e antifascista, mas também escritores como o Vittorini, escritores como o Calvino. Vittorini é responsável por publicar na Itália alguns autores americanos, né? Ele publica Hemingway, por exemplo, Por Quem os Sinos Dobram, e ele publica obras de conteúdo sociológico e filosófico, e ele vai fundar, né, essa revista, que é a revista Il Politecnico, né, publicada entre 1945 e 1947, né, um semanário de cultura contemporânea dirigido por Hélio Vittorini e que conta com a contribuição, né, de vários autores, inclusive entre eles o Calvino. Nesse primeiro número, né, o Vittorini traz aquele artigo que eu citei antes, que é Una Nuova Cultura, né, em que ele fala de uma cultura que seja uma cultura combatente, de uma cultura que não simplesmente console dos sofrimentos, mas uma cultura que proteja dos sofrimentos, combata e elimina esses sofrimentos. Né? Ele continua aqui, ó, la società non è cultura perché la cultura non è società. E la cultura non è società perché ha in sé l'eterna rinuncia del dare a Cesare e perché i suoi principi sono soltanto consolatori, perché non sono tempestivamente rinnovatori ed efficacemente attuali, viventi con la società stessa come la società stessa vive. Potremmo mai avere una cultura che sappia proteggere l'uomo delle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che gli impedisca, che li scongiuri, che aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù e a vincere il bisogno. Questa è la cultura in cui occorre che si trasformi tutta la vecchia cultura. E aí, o Vittorini, né, filiado ao Partido Comunista, e intimamente ligado ao Partido Comunista, começa a sofrer uma certa, né, uma espécie de pressão, né, do Partido Comunista para que o seu veículo e para que a sua cultura seja uma cultura de defesa, né, dos ideais comunistas, enfim, uma coisa muito ortodoxa, uma coisa muito ligada à burocracia do partido. Vittorini vai defender que a cultura é algo livre, né, é algo que, obviamente, deve ser engajado, mas não deve estar presa às amarras, né, da burocracia partidária. E aí o Togliatti e ele vão entrar numa polêmica e ele vai acabar se distanciando do Partido Comunista, e esse distanciamento do Partido Comunista é que vai acabar levando o Politécnico a fechar. Né? E aí, quando o Politécnico fecha, né, ele vai inaugurar uma outra revista, né, vai fundar junto com o Calvino, né, uma outra revista, editada dessa vez pela Einaudi, que é a revista Il Menabò, né, que é uma revista de cultura, de literatura, enfim,
né? E ele e Calvino se aproximam nesse pensamento, né, se aproximam nessa ideia de uma cultura que seja uma cultura engajada, sim, mas uma cultura livre, né, da burocracia, das estruturas do partido, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui, né, uma espécie de resumo dessa polemica, né? Stretta connessione all'inizio fra il neorealista e il PCI, poi Vittorini sul Politecnico pubblica alcune riflessioni sul ruolo della nuova cultura, che è ricerca della verità, non predicazione della verità, cioè di una verità prestabilita, e che la politica resta limitata entro i confini della cronaca, mentre è la cultura che fa la storia, quindi la politica deve restare subordinata alla cultura. Togliatti pensa differente. Togliatti risponde che è impossibile scindere l'azione culturale da quella politica e la cultura deve fare da cassa di risonanza delle idee politiche. A polemica parte exatamente dessa diferença de pensamento. Para Vittorini, a política deve ser subordinada à cultura. Por quê? Porque tudo acontece a partir da cultura. E Togliatti vai dizer que a cultura deve estar subordinada à política, porque tudo acontece a partir da política. Vittorini ribadisce che una cultura assoggettata alla politica non dà nessun apporto importante. La cultura deve essere libera. 2 anni dopo, Vittorini se ne uscì dal PCI. E aí Vittorini vai dizer: un intellettuale che si mette al servizio di un partito, rinunciando alla propria indipendenza di ricerca e di giudizio, tradisce la propria funzione essenziale. Ele si riduce a suonare il piffero per la rivoluzione. As revistas, né, Oficina e Il Menabò, dentro, a Oficina é muito mais ligada ao Calvino, Il Menabò a Calvino e Vittorini, que circulam entre as décadas de 50 e 60, né? Esses veículos são veículos fundamentais para os debates culturais da Itália na segunda metade do século XX, né? E eu destaco aqui, evidentemente, Il Menabò, que é, né, a revista a qual estariam filiados Elio Vittorini e Italo Calvino. Né? O que se coloca aqui é exatamente o debate, né, a respeito dessa relação, né, entre literatura e política, né, que é um debate que é suscitado e que evidentemente está na ordem do dia, e em alguns momentos, principalmente em momentos de crise, de polarização, esse debate aparece sempre. Né, esse debate porque assim, em momentos de crise, em momentos de polarização, né, a politização ela acontece sempre de uma maneira quase que assim irrestrita, né? Os caras conseguem politizar e polarizar absolutamente tudo, né? Então, por exemplo, polarizam vacina, polarizam uso de máscara, polarizam, enfim, se você toma determinado remédio ou não toma, né? Tudo vira uma polarização e uma bandeira política, né? Hoje o presidente recebeu o presidente da Guiné-Bissau, que é igual a ele, é conhecido como Bolsonaro africano, né? Aí ele chama do quê? Ele chama de irmão, né? Porque é exatamente da mesma linha, né, dele. Por outro lado, né, não sei se vocês lembram quando morreu o João Gilberto morreu e o presidente do país, né, de um dos maiores artistas da história do país, um dos mais conhecidos internacionalmente, não falou uma vírgula sobre a morte de João Gilberto. Né? E naquele momento ele não falou por quê, e não falou nunca mais. Porque eu penso assim, né? Vai que ele fala alguma coisa do João Gilberto e depois aparece, sei lá, um vídeo do João Gilberto defendendo o comunismo, por exemplo. Que eu tenho certeza que não era o caso, mas enfim, imagina se aparece. Mas ele é muito burro para entender isso, né? Então, na verdade, o que importa para ele é simplesmente a polarização. Né? Então, quando ele fala de alguma coisa, ele fala de uma coisa que ele tem certeza que está do lado dele. Né? Quando ele deixa de falar, é exatamente porque aquela coisa é muito complexa para esse tipo de polarização que ele busca. Por quê? Porque essa polarização é do interesse, né, de muita gente, né, de muita gente que está ligada ao poder ou até que é oposta ao poder. Mas, enfim, essa discussão entre política e cultura, né, a gente vê que não é uma discussão que fica restrita ao ambiente italiano do pós-guerra, né, mas ali é muito importante, enfim, e essa discussão ela está presente nas obras literárias, principalmente das décadas de 50 e 60 na Itália, tá?
Obras essas, obviamente, né, as duas obras que a gente citou aqui fazem parte desse contexto também. Em O Menino, o que o Hélio Vittorini traz para a gente? O Hélio Vittorini traz para a gente, né, uma personagem, é um romance escrito em 1944, durante a guerra, e depois publicado em 45, né, e que traz para a gente uma personagem, Annie Due, e sua vivência, enfim, sua experiência na resistência. Né, na resistência mineira. Ele é líder da resistência em Milão, né, então uma resistência, veja só, partidiana não no campo, mas na cidade. Né, então é importante também para a gente entender esse contexto, de não ver só o partidiano coberto de neve, né, todo capotado de blusa com fuzil na mão, mas também o partidiano da cidade, o partidiano que não pegou em armas, né, o partidiano que, enfim, participou da resistência de uma outra forma. No caso do N2, é um partidiano que pegou em armas, né, um partidiano que vai atacar, por exemplo, num determinado momento do livro, 4 militares alemães, e depois vai ter uma represália, né, dentro da narrativa, vai ter uma represália dos alemães, que vão fuzilar 40 civis. Então a gente tem um espectro de muita crueldade, né, e de muita solidariedade. O livro se chama O Menino exatamente por isso, né? Aqueles que são homens e aqueles que não são homens, né? Aqueles que representam a solidariedade e a ajuda, que é, na verdade, o grande mote para a resistência, né? Que é a solidariedade, e aqueles que não representam essa solidariedade, aqueles que representam a crueldade, pelo contrário, né? Que representam a violência, que são os nazifascistas. Né? Só que não são só as vivências políticas, né, as vivências na resistência que são narradas nesse livro. Também são narradas as vivências, né, também é narrada a vida privada e amorosa, né, de Annie Due, que se apaixona por uma personagem chamada Berta, que é casada, né? Então ele se apaixona por ela, os dois vivem ali uma história de amor improvável, impossível, enfim, né? Mas eu acredito que isso seja simplesmente eu não diria um pano de fundo, mas eu diria que é uma humanização da própria história, né? E eu acho que esse é o ponto fundamental. Tanto em Um Homem Novo, quanto em Sentiero degli Ragni, né? Apesar de no Sentiero degli Ragni nós temos as questões que envolvem exclusivamente o Calvino, o que a gente tem nessas duas obras é uma humanização da história. É contar a história a partir, né, de personagens humanas, no sentido de que o leitor se reconheça humanamente naquelas personagens. O líder da resistência em Milão tinha sentimentos amorosos. O líder da resistência em Milão tinha sentimentos humanos. Assim como o menino, Pi, né, no Sentiero degli Ragni, também apresenta uma visão da realidade totalmente pautada pela sua inocência, talvez até pela sua ingenuidade. Né? Essa figura da criança no neorrealismo é, né, um fator importante, né, que vai aparecer nos filmes neorrealistas, que vai aparecer nos livros neorrealistas, como é o caso do personagem do Calvino. Né? Então, no Vittorini, a gente tem o destaque, né, além dessa humanização, para essa crueldade dos nazistas. Né? Tem uma cena no livro em que os nazistas vão matar, né, e ele destaca muito, é uma cena até emocionante do livro, em que ele destaca que quem está morto ali é uma menina, né, uma criança, uma bambina, né, 2 jovens de 15 anos e um ancião. Né? Então ele destaca essa crueldade através dos olhos dessa personagem, o Annie Due, e como eu disse antes, é uma narrativa que vai apresentar as reflexões do autor nos capítulos em cursiva, enfim, nos capítulos, né, meio que escritos à mão, né? E esse narrador neorrealista, né, no geral, não era um narrador, né, de reflexão, era um narrador que se limitava a contar a história. Agora, essa é considerada por grande parte dos críticos a obra mais neorrealista do Hélio Vittorini. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o estilo é um estilo claro, direto, imediato. Né? Então, uma escrita coesa, uma escrita clara, uma escrita direta e, acima de tudo, imediata. Né? Não existe aí um rebuscamento linguístico, não existe aí um trabalho muito aprofundado com a linguagem no sentido de rebuscá-lo.
E eu tenho uma ambientação que é a ambientação da resistência, do período, né, da guerra. É um romance sobre a resistência, mas, sobretudo, sobre o elemento humano na resistência. Né? E esse elemento humano, né, de um lado, aqueles que são homens, marcados pela solidariedade, pela espécie de irmandade, né, de fratellanza em italiano, e, por outro lado, pela crueldade, obviamente, pontuando os nazifascistas como os representantes dessa crueldade. Né? E Calvino, né, quando escreve o seu primeiro livro, dentro desse ambiente, que é um ambiente de uma literatura engajada, que é o ambiente de uma literatura intimamente ligada, né, às questões políticas sociais. O Calvino escreve esse seu livro, é lançado em 1947, né, no mesmo ano, né, o Homem Nó é lançado em 45, e em 47 o Calvino lança, pela Einaudi, o Sentiero dei Nidi di Rai, né, que na tradução ao português ficou a Trilha dos Ninhos de Aranha. E em 1947 também, né, na mesma Turim, né, um outro rapaz está tentando lançar um livro sobre a sua experiência como deportado em Auschwitz. E consegue lançá-lo por uma editora pequena, com 2.500 cópias, né, que é o Primo Levi com Sequestro num Homo. Né? Então, a obra de Calvino é uma obra que vai ser, naquele primeiro momento, muito difundida, muito mais difundida do que Sequestro num Homo. E Sequestro num Homo é uma obra que fala muito mais diretamente da experiência em relação à guerra do que o Il Sentiero dei Nidi di Rai. Por quê? Porque Calvino teve, sim, a experiência com o Partigiano. O seu primeiro romance é um romance que se pauta pela sua autobiografia, sim, mas é um romance em que a solução encontrada pelo Calvino é a de contar a história a partir da perspectiva de um menino de 10 anos de idade. Né? E esse livro, por mais autobiográfico que ele seja, é um livro que já traz, de certa forma, né, todo aquele universo fiabesco, aquele universo, né, de fábula, de fantasia, que marcaria tanto a literatura de Calvino no momento imediatamente posterior. Né? Il Barone Rampante é lançado 5 anos depois. Né? Fiabe Italiane, né, as fábulas italianas, são lançados em 1956, depois ele lança desculpa, eu falei o Barone Rampante, o primeiro é o... Ah, caramba, peraí. I nostri antenati, il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente, o nome do... Il Visconde di Mezzato. Il Visconde di Mezzato, né, ele lança em 52, depois ele lança as fábulas italianas, e depois ele lança Il Barone Rampante, e, né, depois, complementando a trilogia, o Il Cavaliere Inesistente. Então, aqui eu tirei um trecho de uma monografia, de uma obra monográfica. A Mondadori, ela editou algumas obras sobre alguns autores, né? E então tem do Primo Levi, tem do Calvino, tem do Montale, enfim, são uns livrinhos pequenininhos, vermelhos e brancos, né, que eles trazem uma espécie de hipertexto sobre esses autores. Então tem lá várias palavras que me remetem aos autores, né, e a gente vai lá, é como se fosse um pequeno dicionário dos autores, com o nome das obras, com os termos, né, mais relacionados aos autores e tudo mais. E esse aqui, sobre o Calvino, quem escreveu foi o Domenico Scarpa, que é um dos consultores literários, inclusive do Centro Primo Levi. E eu traduzi esse trecho aqui para a gente. Da experiência como partigiano nas montanhas da Ligúria, Calvino herdará mais conteúdos humanos e literários do que propriamente políticos. É um período que ficará para sempre em sua memória como momentos de perigo, orgulho, dificuldades, impulsos. Da mesma experiência surge a matéria de seu primeiro romance, e dos contos acerca da resistência, né, contos reunidos em Ultimo Viene il Corvo. Imediatamente após a liberação, em 1945, Calvino escreve 3 contos inspirados na sua experiência como partigiano. Muitas vezes, Calvino demonstrará um certo mal-estar diante desses textos, profundamente autobiográficos, dizendo que neles há uma presença do eu que atrapalha, limita, não deixa fluir e não permitia um afastamento necessário dos fatos narrados. Aqui já se pode observar o autor que brinca de se esconder, que quer eliminar a si mesmo da história, que oculta a própria identidade,
marca características de sua literatura. Segundo o crítico Domenico Scarpa, a atitude do autor é estranha. Se esconde, em um momento grita, estou escondido, como aquelas crianças que não sabem se é melhor ficar toda a tarde em seu esconderijo ou ser descoberto logo. O Calvino autobiográfico é toda essa contradição. Contradição que, evidentemente, a gente percebe a partir do momento que a gente vê que o todo da literatura do Calvino, e a gente percebe que, né, o Calvino vai ser reconhecido como um dos grandes escritores do século XX, não pela autobiografia. A autobiografia, então, gera nele uma espécie de mal-estar, porque a sua própria concepção de literatura não é pautada pela autobiografia. Não é pautada pelo personagem Ítalo Calvino, mas sim pelo narrador, pelo criador, pelo fabulador, se é que eu posso usar esse neologismo, Ítalo Calvino. Tanto que, na segunda edição da obra, do Sentiero dei Nidi di Ragno, o Calvino sente a necessidade de escrever um prefácio meio que para se explicar. Calvino já era um escritor conhecido pelas suas narrativas fantásticas, já tinha lançado a trilogia Os Nossos Antepassados, né? Já tinha lançado as Fábulas Italianas. Em 1964, na segunda edição da Trilha dos Ninhos de Aranha, ou seja, do Sentiero dei Nidi di Ragno, ele escreve esse prefácio que se torna famosíssimo, é quase um manifesto literário de Calvino, na segunda edição de 1964. Tá? Aqui algumas coisas sobre esse ingresso do Calvino no Partido Comunista e a sua desfiliação, tá? E aqui um pouco de que Calvino explica o porquê de ser comunista, né? Ele fala basicamente que não tinha outra coisa para ser na Itália daquela época a não ser comunista. Né? Enfim, tem vários textos dele em que ele aborda isso, principalmente na sua obra ensaística, que também é muito grande, que também é muito vasta e que também é muito consistente, né? Através da obra ensaística do Calvino, a gente vê a trajetória do Calvino, que é uma trajetória muito interessante, né? Que ele fala aqui, né? Quando cruzava a fronteira novamente, perguntava-me, mas aqui na Itália, nesta Itália, o que mais eu poderia ser se não fosse comunista, né? E aí as pessoas acabam fazendo uma espécie de confusão, assim, no senso comum, né? Não sei se todo mundo aqui é italianista, mas quem é italianista não costuma fazer isso. Mas quem, às vezes até quem estuda literatura, mas não conhece profundamente o Calvino, olha para o Calvino e fala assim, né, na biografia do Calvino, Calvino nasceu em Cuba, né? Então, dá aquela ideia de que o Calvino nasceu em Cuba, entendeu? Que ele era revolucionário, enfim, e tal, daí não tem nada a ver, né? Ele nasceu em Cuba por uma eventualidade, os pais estavam lá, foi antes da Revolução, né? Inclusive antes até do período no qual Cuba ficou sob domínio do Fulgêncio Batista, da ditadura do Fulgêncio Batista, então não tem nada a ver. Só que as pessoas acabam ligando Cuba à perspectiva ideológica, política, e acabam ligando o Calvino a essa perspectiva, ligando ao Partido Comunista Italiano, enfim, não que o Calvino depois não tenha apoiado, né, talvez a Revolução em Cuba, mas, enfim, eu não tenho informações mais precisas sobre isso. Inclusive, não sei se ele tenha falado sobre isso nas suas obras ensaísticas, mas, enfim, né, uma coisa não tem a ver com a outra, nesse primeiro momento, nessa primeira análise. Uma das coisas mais importantes na vida do Calvino é a editora Einaudi. Tá? A editora Einaudi, que vai ser importante não só na vida do Calvino, mas de toda uma intelectualidade italiana do período pós-guerra. Né? Tem um livro que eu sempre cito quando a gente fala dessa editora, que é essa referência aqui, ó, é do Ernesto Ferrero, I migliori anni della nostra vita, em que ele, Ferrero, que trabalhou na Einaudi, né, que era, enfim, editor da Einaudi, e que conheceu esses caras pessoalmente, né, conheceu Calvino, conheceu Levi, conheceu vários desses autores, e ele conta de uma forma romanceada, né, a história da editora Einaudi, tão importante na vida do Calvino, né, como a gente sabe. E aí, né, só para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho desse prefácio, em que a gente tem uma literatura, né, que para o Calvino, então essa é a questão específica do Calvino que eu tinha citado antes, né, por quê? Quando se fala de uma literatura engajada e quando se fala de uma transmissão da experiência através da literatura,
né? É evidente que um dos gêneros mais presentes e um dos gêneros que mais vai aparecer, ou que mais vão aparecer, é a autobiografia. Né? Então, Calvino sente um certo incômodo em relação a essa autobiografia e tenta justificar o porquê de escrever uma obra, né, de viés autobiográfico, né, justificando isso pelo momento no qual vivia a Itália e pelo momento no qual vivia a cultura italiana no período imediatamente posterior à Segunda Guerra, principalmente nos anos de 40 e 50. Então, esse prefácio, ele traz o quê? Ele traz uma importante reflexão do Calvino sobre a literatura do pós-guerra, reflete sobre a gênese de sua literatura e sobre o neorrealismo, né? Então, a gente não pode conceber uma análise da trajetória do Calvino sem analisar esse prefácio, porque esse prefácio é uma reflexão sobre a gênese da própria literatura. Né? E aí ele expõe, inclusive, nesse prefácio, as suas próprias ideias sobre literatura que se afastam daquele primeiro momento. Né? Fala de influências e tudo mais. É óbvio que ele destaca a importância do evento vivido, a importância da experiência, a importância disso no papel do escritor, mas destaca também que a sua concepção de literatura é outra. Tá? Deixa eu só compartilhar com vocês, eu vou tirar essa tela aqui, só para a gente ler um trechinho desse prefácio, para a gente terminar, e depois eu abro e a gente pode discutir a partir daí, tá? Deixa eu só compartilhar outra aba aqui, só um segundo. Aqui. Conseguem ver? Sim? Não, peraí. Abri a tela errada. Essa aqui. O prefácio aqui. Prefácio a segunda edição. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui para vocês. Fica melhor. Só um trechinho, né? Esse comecinho aqui. Este romance é o primeiro que escrevi. Quase posso dizer. A primeira coisa que escrevi, se excetuarmos alguns contos. Que impressão me causa retomá-lo agora? Mais do que como uma obra minha, leio como um livro que surgiu anonimamente do clima geral de uma época, de uma tensão moral, de um gosto literário que era aquele em que nossa geração se reconhecia depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A explosão literária daqueles anos na Itália foi, mais que uma questão de arte, uma questão fisiológica, existencial, coletiva. Tínhamos vivido a guerra e nós, os mais jovens, que mal tivéramos tempo de nos juntar aos partigiani, não nos sentíamos esmagados, vencidos, queimados por ela, mas vencedores, impelidos pela força propulsora da luta recém-concluída, exclusivos depositários da sua herança. Não era otimismo fácil ou euforia gratuita, porém, nada disso, sentíamos depositários de um sentido da vida, como algo que pode recomeçar do zero. Um furor problemático geral, até uma capacidade nossa de viver a aflição e o desbarate. Mas a ênfase que punhamos na vida era a de uma destemida alegria. Muitas coisas surgiram daquele clima, e também o tom dos meus primeiros contos e do primeiro romance. Aí ele vai dizer aqui, tá? Só mais... Aqui, ó. O neorrealismo, na segunda coluna aqui, não foi uma escola, tentemos dizer as coisas com exatidão. Foi um conjunto de vozes, em boa parte periféricas, uma descoberta múltipla das diversas Itálias. Também, ou especialmente, das Itálias até então mais inéditas para a literatura. Sem a variedade de Itálias desconhecidas umas das outras, ou que se supunham desconhecidas, sem a variedade dos dialetos e das gírias a serem fermentados e amalgamados na língua literária, não teria havido neorrealismo. Mas não foi ligado à terra natal no sentido do verismo regional do século XIX. Isso é importante, né? Não foi ligado à terra natal no sentido do verismo do século XIX. A caracterização local queria dar sabor de verdade a uma representação em que se devia reconhecer todo o vasto mundo, como o interior norte-americano naqueles escritores dos anos 30, dos quais muitos críticos nos censuravam por ser discípulos diretos ou indiretos. E eu diria mais, como os escritores brasileiros dos anos 30,
que depois gerarão um grande interesse na Itália também, né? Obras como Jubiabá, do Jorge Amado, como Vidas Secas, ou como o próprio, né, num futuro não tão distante, né, como o próprio Guimarães Rosa, a partir das décadas de 60 e 70, né, nas grandes traduções do Bizzarri. Obviamente que em um outro sentido, uma outra perspectiva, mas nessa literatura engajada, o romance do Nordeste também atrai a atenção do leitor italiano, tá? Enfim, eu acho que era isso, né, que eu queria passar para vocês, suscitar algumas reflexões sobre esse tipo de literatura, né, e sobre essa literatura do pós-guerra, né, poderíamos nos aprofundar de uma maneira mais específica, né, nos enredos e nas histórias dos romances, mas isso demandaria muito mais tempo, né, e essa contextualização, e essas referências, e essa ambientação, ela é extremamente importante, né, então eu indico para vocês, inclusive, que vocês leiam aqueles livros que eu citei, né? E que vocês leiam também esse prefácio do Calvino, né? Para quem tiver interesse sobre o assunto, porque esse prefácio ele é muito elucidativo em relação não só ao neorrealismo, não só a essa como é que se diz, a essa visão, né, de literatura ligada à questão política, ligada à questão social, mas é elucidativo da própria trajetória do Ítalo Calvino, né? É o começo da trajetória do Calvino que ele revisita, né, quase 2 décadas depois, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e, se quiserem conversar, estamos aí. Valeu. Obrigado, Gesualdo. Bom, obrigada, Islam, pela ótima apresentação desses 2 autores que são fantásticos. Vocês me ouvem bem? Sim. São fantásticos, são muito importantes para a configuração, né, da literatura, sobretudo da literatura do pós-guerra, né? E eu queria colocar, assim, 2 questões, né, 2 questões, sobre a questão da personagem mesmo, né, da construção dessas personagens nesse romance, né? A gente está tentando delimitar um pouco essa ideia, né, que perpassa o modo de construir a personagem, e que nos 2 romances, em especial esses que o Aislan comentou, né, são bastante diferentes, né, e, por exemplo, bastante diferentes e bastante próximos, no sentido de que eles são construídos com bastante objetividade, né, por um autor, tanto quanto pelo outro. Mas tem uma questão interessante, que eu acho que está presente no romance do Vittorini, que é essa separação no texto escrito, onde tem as personagens vivendo, né? E no texto refletido, que é expresso pelo cursivo, né? Só que tem um detalhe que eu acho interessante no romance, e aí vocês vão perceber quando, mesmo manuseando o livro, sem ler todo o livro, assim, dá para ver, que é a questão dos diálogos, né? O Vittorini lança a mão do diálogo, ele deixa a personagem falar por si mesma, né? Ele não se perde como muitos realistas, né, na descrição da personagem, os naturalistas, na descrição dos ambientes, nada disso. Ele é muito objetivo, mas, sobretudo, ele tem uma intenção de dar voz a essa personagem. Então, a personagem é quase como num espetáculo teatral, né? Depois eu li alguma coisa que tinha-se, ou teve-se uma intenção de transformar isso numa espécie de roteiro de filme, não sei se é essa a motivação que faz com que o Vittorini construa as personagens dessa forma, né? Por meio da própria fala, da própria voz. Mas eu acho interessante. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão da voz da personagem no Vittorini e como ela é um pouco diferente no Calvino, porque o Calvino dá voz ao menino, né? Ele deixa o menino falar por meio das suas fábulas e suas idealizações também em relação aos soldados, aos partigiani, né? Então, eu acho que na perspectiva do Vittorini, nós poderíamos dizer que a criação da personagem ela é muito mais objetiva, né? Ela é muito mais histórica, né? E no Calvino ela é muito mais, né, usando o termo italiano, fiabesca, né? Muito mais fabular, né? Não sei se eu posso usar esse termo. Mas, enfim, a escolha do Calvino, eu acho que ela é uma escolha que traz a resposta para essa sua pergunta, sabe, Érica? Porque, assim, quando o Calvino se propõe a narrar a história, né, partindo da sua experiência, mas colocando a sua experiência sob os olhos, né, e sob a perspectiva de uma criança de 10 anos de idade, né,
que fantasia, inclusive, essa realidade, né, que vê os fuzis, que vê os soldados, que vê as relações, enfim, e que até gradativamente vai perdendo essa ingenuidade, né? A escolha do Calvino é uma escolha que diz muito sobre a própria literatura do Calvino. Porque quando você pega a literatura anterior do Vittorini, né, que é o Conversazione in Sicilia, por exemplo, né, é uma literatura que eu acho que ela é muito mais ligada ao verismo, né, do que propriamente ao neorrealismo. E o Vittorini, né, para escapar, podemos assim dizer, não sei se eu posso usar essa palavra também, mas para escapar um pouco das características veristas, né, para deixar de lado, né, para ultrapassar os limites do verismo, o Vittorini cria, né, uma história na qual ele não se intromete, né, na vivência das personagens, e quando ele vai se intrometer, ele deixa bem claro que ele está se intrometendo através dos capítulos em corsivo. Né? Então é como se fosse contar a história de fora, mas sentindo uma necessidade quase incontrolável, né, de falar também sobre essa história. Né? O mecanismo que o Calvino utiliza é outro. O mecanismo que o Calvino utiliza é, eu não quero aparecer na história, eu não quero falar sobre a história. Né? Então eu vou colocar essa história, eu vou contar a história a partir da perspectiva de um menino, que eu comparo muito ao que o Jorge Amado faz no Capitães da Areia, só que dentro de uma outra roupagem, óbvio, dentro de um outro momento, de um outro significado, mas também é ali, né, uma história contada por um narrador, né, que conta a história a partir da perspectiva, né, daqueles meninos que são, enfim, perseguidos, oprimidos e tudo mais. No caso do Pim, ele não é que ele é, né, uma personagem, podemos dizer assim, oprimida, talvez não podemos colocar essa classificação, mas é uma personagem abandonada à própria sorte também, sem pai, sem mãe, que vive junto da irmã, a irmã se prostitui, né, com soldados alemães, né, e ele vai representar no decorrer dessa obra uma espécie de regressão, podemos até dizer, né, do autor, propriamente dito, a sua infância, né, a sua identidade, a sua formação. Né? E é interessante a epifania que aparece na obra, né? Calvino escreve que quando ele dá o trago no primeiro cigarro que ele rouba da irmã, né, ou dos amantes da irmã, não me lembro agora, que ele dá o trago no primeiro cigarro, ele parece sentir toda a raiva do mundo, né? Ele parece, né, perder toda aquela inocência. Que é o que acontece, não tem referência, né, mas é o que acontece também no Capitães da Areia, que ao mesmo tempo que os meninos vão brincar no carrossel, né, logo depois o Pedro Bala descobre a história da família e acaba, né, perdendo essa certa ingenuidade, né, que ele tinha ali. Apesar que ele nunca teve essa ingenuidade, o Jorge Amado não constrói isso na obra dele. Mas eu só estou comparando os dois pelo fato de serem crianças e pelo fato de o narrador escolher contar a história a partir da perspectiva dessas crianças. Né? Então, o Pim, o próprio projeto, vamos dizer assim, de construção da história do Calvino é um projeto diferente do Vittorini. Né? O Vittorini, ele quer se intrometer na história, né? Ele deixa os personagens muito livres, né? Para que a história flua de uma forma muito exata e realista, mas ele se intromete na história e deixa muito claro que ele está se intrometendo na história. Né? É diferente, por exemplo, do verismo, em que há intromissão do narrador na história, mas ela está quase nas entrelinhas. Né? A gente não vê isso de uma maneira, né, clara, de uma maneira evidente. Oi. Por ordem alfabética, Lutia primeiro, depois a Rita. Não, mas pode falar, Rita. Vamos dar espaço aí. Não pode falar que você foi a primeira que apertou. Tá bom. Então, não, parabéns, eu gostei, estou achando que está muito... Lutia, seu microfone não está saindo voz, eu acho, mais próximo um pouquinho. Está saindo bem baixinho. Ai, caramba. Já sei, peraí. Ai, pesadelo. Agora? Descobri. Melhorou. Tá baixo ainda, Lutia. Deixa a Rita falar, eu vou pôr o... Tá.
Eu queria fazer uma pergunta. Eu não conheço muito a obra de Hélio Vittorini, mas eu queria saber se depois a continuidade das obras dele foi para o caminho do pós-modernismo, porque o Calvino foi, o Jorge Amado, né, esses que escreveram sobre no neorrealismo. Ou ele continuou com a mesma... Na verdade, Rita, eu também não sou profundo conhecedor do Vittorini, tá? Mas as obras do Vittorini, elas acabam indo nessa mesma linha. Por quê? Primeiro porque o Vittorini tinha uma convicção muito grande em relação à literatura e não houve essa mudança radical, né, na sua forma de enxergar e conceber a literatura. E segundo porque ele morre muito jovem, né, ele morre em 66. Né, então, quando você olha para a literatura do Calvino, por exemplo, que prematuramente até se lançou ao pós-modernismo, né, o Vittorini morre em 66 muito jovem, né, ele morre com, acho que 48 anos ou 58, não lembro agora, mas enfim, ele morre muito jovem. Então, as obras dele são obras que seguem nessa mesma linha. Tem uma tese de uma moça da Unicamp, deixa eu achar aqui para você, eu vou colocar Biblioteca Digital de Tese de Dissertações, que eu vou colocar o link aqui, que é uma tese sobre o Vittorini e o Conversazione in Sicilia, mas ela aborda a obra do Vittorini de uma maneira geral, e ela compara a obra do Vittorini com a obra de um escritor mexicano. E é uma tese muito interessante, né, dessa análise comparativa e tal, e ela dá o escritor mexicano se chama Pedro Páramo. Não, desculpa, Pedro Páramo é o livro, é o Juan Rulfo. Vou colocar o link aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Ela aborda, né, de uma maneira mais geral, a literatura do Vittorini. Mas o Vittorini não se enveredou pelos caminhos do pós-modernismo, não se enveredou pelos caminhos do fantástico. É um autor que ficou, né, muito mais ligado a essa ideia da literatura como expressão da realidade, da literatura engajada, da literatura social. Então, eu posso tentar? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Lutia, agora tá bom. Mas vou confessar aqui que o maior estresse é essa técnica, a tecnologia. Eu morro, não aguento mais, eu tenho que se adaptar demais, vou morrer. Mas então, agora muito frustrada, vou comentar. Eu acho que esse quadro aqui é bem estimulante, né? E faz pensar como essa relação ideologia e literatura, ela fica em evidência, militância política, literatura, mas também ideologia, literatura, ela fica assim, evidência assim, máxima nesse momento, que é esse momento que você descreve, né, que é o neorrealismo. Então, você imagina esse grupo, é um grupo, né? O Vittorini, Pavese, Calvino estão junto mesmo. E aí tem até uma mulher, pelo menos uma, né? Mas tem mais, porque tem a Natalia Ginsburg e tem a Fernanda Pivano também, né? Então, e aí começam a aparecer também mulheres, mas é um grupo masculino que domina a cena cultural por, não sei, 30, 40 anos. O Pavese morre em 50, o Fenolio morre jovem, mas o Calvino, o Vittorini morre. Mas, então, o Calvino, assim, fica representando e é muito forte. E eu acho que esse olhar, essa ética, né, essa perspectiva, assim, de política, né, de observar a vida, as relações da sociedade do ponto de vista da justiça e da igualdade, né, é uma coisa que fica. E tem, claro, esse trechinho esse prefácio do Sentiero dei Mediterrâneo é assim, iluminante, né? É aquele clima. Acham que ganharam a guerra, né? Eles acham que ganharam a guerra. E aí tem essa coisa da força, é um momento muito bonito esse do pós-guerra, né? De ressurreição. E aí, até os anos 80, 90, acho que isso
permanece, né, na cultura, na sociedade italiana, vai se perdendo, né? Aí vai se transformando, depois acho que se diz que os brigatistas vermelhos, o terrorismo, que foi, na verdade, um episódio muito evidente, mas também pequeno, né? Na verdade, não era muita gente. Mas eles derivam, enfim. Né? Se diz que os brigatistas usavam as armas que os avós tinham enterrado, porque os partisanos saíram falando: não vamos guardar as armas, né? Porque a gente vai pegar de novo, que é meio... enfim, evidentemente as armas se estragam muito lá embaixo da terra, né? Mas acho que ficou assim um clima, uma maneira de ver as coisas até eu diria até os anos 90, né? Então nós temos uma coisa muito forte, que é verdade que tem no verismo, né? Eu só quero dizer que, na verdade, tem outros escritores, né? Tem gente que é de direita, gente que é bem diferente, só que o mundo se olha assim, né? Eu acho que se começa a olhar na história da literatura, não é que eles inventam isso, porque tem Dessantes, enfim, mas se começa a olhar quem é o escritor, o que é a obra do ponto de vista da história do mundo, né? Da história da sociedade, né? Da história das relações políticas, porque aí que se começa a ver, por exemplo, tem aquele famoso livro do Dionyssotti, que o Gesualdo certamente lembra, que começa a dizer qual era a profissão de cada um dos escritores lá do Cinquecento. Eram todos cardeais, bispos. Quer dizer, para ser um escritor, você tinha que... Os senhores já ricos, né? Ninguém podia ser um escritor. Se começa a observar, então, eu acho que muito... que é a história do pensamento, a história da... Mas é também uma espécie de convicção que começa a se espalhar e se difunde, né, esse modo de ver as coisas. E, bom, então acho que é muito, muito bom pensar nesse momento aí, sumido, terminado, né? A história agora parece que, de novo, não está mais se colocando nesses termos, né? E é muito estranho que o Carlo Leiva, agora está vendo a Leila, também, né? Nós temos aqui tudo, são militantes. Agora, engraçado que o militante também não dura muito no partido, né? Parece que existe uma incompatibilidade entre um intelectual e um partido, mas não na Itália. Agora não estou lembrando se alguém durou muitíssimo tempo. Acho que todos vão saindo. 56 é um ano, 68 é um ano, toda vez que acontece alguma coisa, sai. Né? Sim. E no Brasil, por exemplo, o Jorge Amado, ele continuou, né? Porque ele acho que estava numa posição diferente na história e é uma história interessante, né? E tem, acho que vale a pena, né? Então, pensar nessa relação do Jorge Amado com... Sim. Não quero, né? Eu não quero tomar, acho que tem mais um pouco de tempo aqui para outras falas, mas nem tem perguntas, não sei se você quiser comentar alguma coisa. Não, eu acho que no final que você falou, acho que é muito interessante a gente retomar essa relação, sabe, do engajamento do Jorge Amado, porque o Jorge Amado é um dos mais traduzidos na Itália, é um dos escritores mais brasileiros mais traduzidos na Itália, né? Então, qual é esse caminho, né, que ele faz até lá? Né? Porque a gente tem alguns artigos, algumas coisas, eu acho que a Glória, né, trabalhava com o Jorge Amado, se eu não me engano, mas eu acho que não tem um panorama assim mais ligado à relação da literatura com a perspectiva ideológica, com a história, enfim, né, que estabeleça esse diálogo. Eu acho que é um caminho interessante aí também. Obrigado, Christian. Gesualdo. Sim. Boa tarde a todas e todos. Então, eu queria acrescentar a questão do
comunismo, do Partido Comunista Italiano, que teve uma relação bem complicada com os escritores, mas isso inclui tanto elementos negativos quanto os positivos, né? Porque justamente, como falou que a questão que o Partido Comunista usou Gramsci desde o começo para, de alguma forma, reorganizar a cultura italiana, a percepção da cultura, né? Oferecer aos escritores, aos literatos, aos artistas, uma visão da história italiana, da Itália depois da unificação, que fosse suficiente, adequada a unificar, né, as classes populares, né, para conseguir construir uma identidade realmente italiana. Tanto que, justamente, quando o Partido Comunista si chamava antes Partido Comunista da Itália, porque era uma seção da Terceira Internacional. Foi o Togliatti que insistiu para que fosse Partido Comunista Italiano, ou seja, deveria ter uma caracterização nacional, porque o comunismo deveria ser construído numa dimensão nacional. E na Itália tinha a história da cultura, da literatura italiana, obviamente. Isso favoreceu essa aproximação de muitos escritores, muitos intelectuais. Então, o que acontece é que quando teve as primeiras rupturas, né, do pós-guerra, em 47, né, entre 47 e 48, e depois em 56, sobretudo, mesmo assim, muitos escritores continuaram dialogando, né, se relacionando com o Partido Comunista, com os intelectuais do partido, né, porque efetivamente era, do ponto de vista político, era uma referência para fazer batalhas culturais importantes. Claro que com atitudes diferentes. A saída do Calvino foi traumática, por exemplo. Ele foi praticamente processado, né, em 56. Mas, mesmo assim, muitos intelectuais, como estava falando, de fato continuaram se relacionando ou, depois de um tempo, reconstituíram essas relações com o Partido Comunista. Porque, efetivamente, na Itália era um partido, um grande partido, com elementos de ambiguidade, porque tinha essa ligação com a União Soviética, evidentemente sim, mas ao mesmo tempo tinha raízes fortes na cultura italiana. E Gramsci dava a essa cultura de partido a possibilidade de uma futura possível abertura cultural que pudesse levar o partido fora dessa dimensão do realismo socialista, do zdanovismo, que era justamente a ideia da cultura totalmente asservida às exigências da política e do partido. Como falei antes, efetivamente o Partido Comunista tinha alguns elementos que eram próprios de uma igreja, né? Então, quando você entrava no partido, entrava em uma estrutura que pretendia de você uma fé e um apoio incondicionado à jerarquia, à cultura que o partido apoiava. Mas, ao mesmo tempo, tinha também a consciência de ser parte de um contexto cultural que era complexo. Então, é efetivamente uma história muito interessante, muito complexa, e que ajudou, na verdade, por muitas décadas, os intelectuais de cultura socialista, comunista, democrática, a se formar, né, de alguma forma. Então, a presença do partido foi muito importante. E acredito, até a década de 80, depois caiu tudo, desmoronou mesmo. E isso teve consequências que um pouco você já mostrou, e dá para ver ainda hoje um monte de questões complexas. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Gesualdo, pela contribuição. O seu olhar é um olhar mais, né, de historiador mesmo, e enriquece muito o que a gente às vezes deixa passar, e são pontos importantes. E o que você mostrou aí é realmente importante. Obrigado, viu?
Bom, não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar para a gente ir encerrando. Se não, queria só fazer um comentário pensando já na próxima aula, né? A gente vai saltar um pouco, assim, quase uns 50 anos de história da literatura italiana do Novecento, né? Mas acho que é uma coisa interessante para pensar justamente esses desdobramentos que a Lucia apontou, que o Gesualdo apontou na literatura italiana, que vai até mais ou menos a década de 80, e que depois, acho que a Rita falou, vai entrar essa literatura mais pop, a literatura pós-moderna, etc. e tal. Então, assim, obviamente que a gente teve que fazer escolhas, porque o curso tinha 6 aulas, e para mim, pessoalmente, foi uma coisa chata ter que pular um grande autor do final do Novecento, digamos assim, que é o Tabucchi, que é o escritor com o qual eu trabalhei, né, e trabalho ainda sempre. Mas eu acho que esse, digamos, desdobramento de uma literatura engajada, com personagens mais positivos, né, ou que pelo menos, né, vão um pouco na contramão daqueles personagens pirandellianos e svevianos que a gente falou, do mal de viver no Novecento, né? Então, o Tabucchi é um autor que traz uma visão um pouco positiva, né, dessa construção da personagem mesmo, né, da formação da personagem, e inclusive da formação de uma personagem intelectual, por exemplo, se a gente pensa no Sostiene Pereira, né, que eu acho que é a grande obra tabuquiana, mas uma obra também muito engajada na questão da formação do intelectual, né, da participação do intelectual na sociedade italiana, né, e justamente a publicação do Sostiene Pereira coincide, né, com esse final do século, porque é de 1994, né, onde tem uma retomada das questões, né, ligadas, obviamente, a experimentalismo, né, feitos pela literatura pós-moderna, né, a uma série de questões de procedimentos literários que o Tabucchi aí conjuga muito bem pós-modernidade e realismo, né? A literatura italiana do Novecento é atravessada, né, por esses realismos todos, né, que começa no verismo, depois passa pelo um realismo existencialista dos anos 30 e depois culmina com o neorrealismo, mas que vai sempre estar presente nessa literatura até o final do Novecento. E eu ouso dizer um pouco mais, quando a gente for ver a literatura da semana que vem, que é da Egiaba Chego e depois da Elena Ferrante, que esse realismo ainda está presente, né, e na literatura de hoje, com outros desdobramentos, né, mas o Tabucchi aí, nesse sentido, digamos que conclui o século XX de uma forma muito positiva do ponto de vista da militância, mas também do ponto de vista da formação de uma literatura, né, com procedimentos estéticos, né, que desaguam, dizemos assim, numa literatura híbrida, numa literatura, né, que dá, digamos assim, que serve como introdução para a literatura que vai se fazer hoje na contemporaneidade, nesses 20 anos do século XXI, né? Então, mais ou menos vai ser um pouco isso que a gente vai ver nas próximas aulas, apesar de não falar do Tabucchi especialmente, a gente vai falar de algumas, né, de alguma presença dele de alguma forma, né? Eu vou colocar, então, aqui a lista para quem não assinou. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Queria agradecer a todos, né? E obrigada, assim. Desculpa. Diga, você falou do realismo nessa literatura mais contemporânea e tal, e citou a Elena Ferrante, né? Que nós vamos ter uma aula sobre ela. E tem um artigo da Lucia. Onde foi, Lucia? No Estadão ou na Folha? Aquele artigo seu sobre a Elena Ferrante? Acho que é no Estadão. Acho que no Estado. No Estado, né? Que é um artigo da Lucia muito interessante sobre a Elena Ferrante, né? Que acho que a gente já comentou até sobre ele. Enfim, mas aí, quando chegar na aula da Elena Ferrante, a gente pode falar mais também. Isso. Ótimo, então agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Obrigada a Islam por essa aula fantástica e a participação de todos, né? E aguardamos vocês nas próximas aulas. Obrigada. Tchau, Érica. Valeu. Tchau, até quinta. Até quinta. Tchau. Tchau, tchau. A gravação, esqueci. Graças.